Olá, hoje vamos apresentar um pouquinho sobre o tratamento de esgoto sanitário descentralizado com foco especial no sistema Headland do fluxo horizontal. Esse tipo de tecnologia é uma solução sustentável de baixo custo para tratar esgoto doméstico, utilizando ali processos naturais, plantas e materiais filtrantes. Ao longo da apresentação, vamos explicar como ele funciona, quais são suas vantagens, por que ele vem sendo tão utilizado em comunidades e áreas rurais. O nosso grupo, então, é formado por mim, Andriele, pela Emanuele, pela Júlia e pela Pamela. Esperamos que vocês gostem da nossa apresentação e que o tema ajude a entender melhor como essas alternativas descentralizadas podem contribuir para o saneamento. Olá! Começando com a contextualização da situação atual do saneamento básico, nós temos apenas 52% dos brasileiros têm acesso à rede de coleta de esgoto. E o mais grave, de todo o esgoto que é coletado, menos da metade, que é 46%, recebe qualquer tipo de tratamento antes de ser jogado de volta ao corpo hídrico. Com isso, chegamos ao ponto de que, no Brasil, mais de 110 mil quilômetros de rios estão com a qualidade de água comprometida pelo excesso de esgoto. Desse total, em mais de 83 mil quilômetros, a água já está tão poluída que não pode mais ser usada para abastecimento público. O sistema que a maioria de nós conhecemos é o centralizado, que acontece que o esgoto sai de casa, viaja por quilômetros de tubulação até uma estação de tratamento gigante. Mas este modelo é caro, é complexo e na prática não chega para todo mundo. Ele falha em atender áreas rurais, comunidades isoladas e municípios de pequeno porte. Reconhecendo a importância do saneamento para a garantia de saúde dos indivíduos nas regiões desprovidas de um sistema de esgoto adequado, como as áreas rurais e municípios pequenos, precisamos de alternativas viáveis para o tratamento individual. E qual seria essa alternativa? O tratamento, o saneamento descentralizados, que é uma ideia de tratar o esgoto ali mesmo, perto de onde ele é gerado, usando tecnologias aprimoradas. Os motivos para a implantação do sistema descentralizados são a falha do sistema centralizado em alcançar áreas rurais e de baixa densidade, a pressão legal pela universalização do saneamento, a viabilidade técnica e econômica das tecnologias aprimoradas para essas realidades, ou seja, se você está num ambiente que tem muita brita disponível como meio filtrante, você vai usar brita. Agora, se você está num meio que tem muitas ostras disponíveis, você pode utilizar a ostra como meio filtrante. Temos também as vantagens operacionais e ambientais com o baixo custo e a possibilidade do reuso da água. Então, aqui eu estou mostrando que é um wetland de fluxo horizontal superficial, que a gente costuma de abreviar como HF. A ideia é bem simples, é como se fosse um jardim filtrante. A gente tem um leito raso preenchido com brita ou cascalho, todo impermeabilizado, e em cima plantamos espécies aquáticas como a taboa e o junco, que aparecem nessas fotos aqui embaixo. Ele recebe esgoto pré-tratado, por exemplo, depois de passar por uma fossa séptica, e a partir daí o efluente entra no leito e percorre todo o caminho horizontalmente por baixo da superfície. Então não fica água exposta, o que ajuda bastante a reduzir o mau cheiro e insetos. Enquanto o esgoto vai atravessando esse leito, as raízes das plantas e o biofilme que se forma sobre as pedras vão fazendo o trabalho mais pesado. Eles decompõem a matéria orgânica e ajudam a reter sólidos. No fim, a gente tem um efluente bem mais limpo, usando um sistema que parece um canteiro de plantas, mas funciona como uma unidade de tratamento. Aqui eu mostro esse funcionamento passo a passo.
Primeiro, o esgoto passa por um pré-tratamento, normalmente em uma fossa séptica ou tanque de enxofre, onde são removidos os sólidos mais grossos e uma parte da DBO. Depois, esse efluente chega na entrada do wetland por um tubo perfurado, que distribui o fluxo ao longo da largura do sistema, para não concentrar tudo num ponto só. Em seguida, ele entra no leito filtrante, que é essa camada de cascalho com cerca de 60 a 70 centímetros de profundidade. O fluxo é horizontal e subsuperficial, ou seja, a água circula ali uns 5 a 10 centímetros abaixo da superfície. As raízes das plantas crescem nesse meio e servem de suporte para o biofilme, que é onde acontece boa parte da degradação da matéria orgânica. No final do percurso, o efluente já tratado é coletado por drenos perfurados e sai do sistema. A gente controla a lâmina d'água por meio de stand-up pipe ajustável, que permite regular o nível interno do wetland. A partir daí, esse efluente pode seguir para a etapa de desinfecção para reuso, ou então para lançamento em um corpo hídrico, dependendo do objetivo do projeto. Internamente, enquanto tudo isso acontece, o sistema promove filtração de sólidos finos, degradação biológica pela ação do biofilme, uma boa desnitrificação quando há carbono disponível, mas pouca nitrificação porque o oxigênio é baixo. A remoção de fósforo também é limitada, então se esse for o objetivo, às vezes é preciso complementar com outra tecnologia. No geral, é um sistema simples, de baixa energia e ainda se integra bem a paisagem, mas que consegue melhorar bastante a qualidade do esgoto pré-tratado. Condições ambientais para implantação. Antes de instalar o Headland, é importante avaliar se o terreno realmente oferece boas condições para o sistema funcionar de forma eficiente e segura. A primeira coisa que temos que observar é o solo firme. Por quê? Isso facilita a escavação e garante que o sistema não vai afundar com o tempo. Depois olhamos para o lençol freático, que é uma água subterrânea. O ideal é que ela esteja ali, pelo menos ali 1,5 metro de distância, para não correr o risco de contaminação. Também é essencial escolher um terreno que não alague, porque como o Headland já trabalha saturado de água, qualquer acúmulo extra, principalmente em chuvas fortes, pode causar falhas nos sistemas. Outro ponto é ter espaço suficiente, já que o Headland costuma ter um formato retangular, mais comprido do que largo, isso ajuda com o fluxo de esgoto dentro do leito. As distâncias sanitárias também precisam ser respeitadas, pelo menos 15 metros de poços e nascentes e 3 metros das divisas de terreno e de cursos da água. Isso é importante tanto pela segurança quanto pela legislação. E por fim, o clima. Regiões mais quentes favorecem o crescimento das plantas e aceleram a ação das bactérias, que fazem o tratamento. Então, no geral, o clima brasileiro acaba sendo ali uma vantagem para esse tipo de sistema. Agora falando dos materiais necessários para a montagem do Headland. A estrutura em si é simples, mas cada item tem uma função importante. O principal material filtrante é a brita, que aparece em mais de 60% dos sistemas no Brasil. Ela cria espaços para o esgoto passar e serve de suporte para micro-organismos que realizam o tratamento. Já a areia lavada complementa esse processo, ajudando na filtração mais fina. As macrófitas, que são as plantas do Headland, também têm um papel fundamental. A mais comum é a taboa, uma planta que se adapta muito bem ao ambiente úmido e ajuda na oxigenação e na remoção dos poluentes. A geomembrana, um alona impermeável, serve para proteger o solo e impedir que o efluente infiltre diretamente na terra. Assim, todo o tratamento acontece dentro da estrutura. Os tubos de entrada e saída normalmente são de PVC, direcionam o fluxo de esgoto, garantindo que ele percorra todo o leito. E por fim, temos as caixas de distribuição e coleta, que ajudam a espalhar o efluente de forma uniforme e coletar corretamente após o tratamento. Mesmo com materiais simples, quando montados do jeito certo, o Headland se torna um sistema muito eficiente e sustentável. Custo aproximado.
Os valores apresentados são estimativas reais baseadas em sistemas de Headlands de fluxo horizontal. O custo varia conforme o tamanho, a profundidade, o tipo de brita e a mão de obra. Mas a média brasileira de 2024 a 2025 é de 250 a R$ 500 um metro quadrado de área de leito. E inclui a escavação, a manta de impermeabilização, brita mais areia, tubulações de entrada e saída e a mão de obra. O, o wetland de fluxo horizontal é uma alternativa de baixo custo e baixa manutenção para o tratamento complementar, então, de esgoto doméstico. O investimento total varia de 3.500 a R$ 9.000, considerando, então, o pré-tratamento obrigatório, como o tanque séptico, né? E a construção do leito filtrante. Suas principais vantagens incluem operação passiva, boa eficiência para a remoção de matéria orgânica, né? Então temos aí entre 70% e 90% para DBO, integração paisagística e uma durabilidade superior a 10 anos. E como desvantagens, destacam-se então a necessidade de área física maior, uma baixa remoção de nutrientes, né? E a possibilidade de colmatação e a necessidade de impermeabilização em solos arenosos, né? Então, trata-se de uma tecnologia robusta, amplamente estudada no Brasil e adequada, então, para pequenas comunidades, né? Como as áreas rurais e locais sem rede de esgoto.